Boa noite, pessoal. O tema de hoje se chama As Conjurações. Já foi falado em outro tema sobre desdobramento astral. Então, de posse da técnica do desdobramento astral e de outras práticas mais que futuramente entregaremos, todo estudante de esoterista e praticante vai se deparar possivelmente com ataques no mundo astral, nas dimensões superiores, no mundo etérico, mundo astral e mundo mental, na quarta dimensão, na quinta dimensão. Existem seres, entidades que fazem o bem, mestres, anjos, arcanjos, devas. E existem seres, entidades que fazem o mal. A gente sabe que quando a natureza é criada, ela sempre é criada em dualidade. Sempre existe o bem e o mal. Sempre irá existir essas duas forças para que haja um equilíbrio na natureza. E para entendermos bem o significado de bem e mal, de mago negro e mago branco, ao qual trataremos nesse tema, e aprenderemos a nos defender dos magos negros através das conjurações. Veremos que o mago branco, o anjo, o arcanjo, o serafim, a entidade astral que busca ensinar o ser humano comum a elevar seu nível de consciência, que busca despertar a consciência do ser humano comum. Esse, por um gnóstico, é um mago branco, pertence à fraternidade universal branca, a grande loja branca, tão falada nas escolas de mistérios. Então, para definirmos a diferença entre um mago branco e um mago negro, ou magia branca e magia negra, é simples. Todo mago negro toda entidade tenebrosa, ela vai buscar fixar a consciência, fixar a morada das almas que seríamos nós, a nossa consciência, na Terra, na matéria. Então o objetivo de todo mago negro é fazer com que nós nos mantenhamos presos na matéria.
cada vez mais materialistas. Cada vez mais apegado aos prazeres do mundo físico, aos prazeres da vida cotidiana. E os anjos, os magos brancos, é ao contrário disso. Eles buscam sempre despertar a consciência dos neófitos, elevar o seu estado ordinário para um estado de consciência desperta em níveis cada vez mais altos. Dito isto, dentro do mundo tetradimensional, que corresponde à quarta dimensão, o mundo etérico, a quinta dimensão, o mundo astral e também o mundo mental, o plano mental, que também faz parte da quinta dimensão. Esses espaços dimensionais são divididos em duas partes, mais ou menos em duas partes. Uma parte inferior e uma superior. Ou seja, no mundo astral, o mundo para onde a gente vai quando dorme, o plano astral é dividido em região inferior e região superior. Então, nas regiões inferiores do plano astral, temos então os magos negros. Existem as conhecidas lojas negras, que são instituições que buscam ensinar o neófito técnicas de magia para que ele fique preso cada vez mais à matéria física, aos prazeres. Técnicas para que o ser humano fortifique os defeitos, o ego, os agregados psíquicos de ira, de cobiça, de inveja, de preguiça e de gula. E também no plano astral existe as regiões superiores do plano astral, né? Onde também existem as lojas brancas, as escolas de mistérios, aonde estudam e trabalham os grandes mestres. Grandes mestres esses que muitos já tiveram seu corpo físico, já foram encarnados entre nós em épocas passadas. Podemos citar exemplos: Buda, Krishna, enfim, muitos outros que não me vêm na memória. Mas esses mestres trabalham pelo bem e pela elevação da consciência humana. E ao nós conseguirmos um desdobramento astral consciente, ou vários desdobramentos astrais conscientes, vai depender de cada pessoa, do empenho de cada um de nós, devemos
invocar a esses mestres, né? No mundo astral, invocar, chamar esses mestres da loja branca para que nos ajudem, para que nos auxiliem, para que nos iniciem nessas escolas de mistérios. Uma das recomendações que se faz a um recém-desperto no mundo astral é que invoque a sua Mãe Divina, que é Deus dentro de nós, só que é o lado feminino de Deus dentro de nós, e peça a essa Mãe Divina. Lembremos da imagem de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, né, que representou essa Mãe Divina. Devemos pedir a ela que nos leve a conhecer a Igreja Gnóstica, que é um templo existente no plano astral, que é a autêntica Igreja Gnóstica, porque as instituições que ensinam a doutrina gnóstica no mundo físico, mesmo que tenham pequenos templos, pequenas igrejas, são subjetivas. A verdadeira igreja está no plano astral. Bom, mas como já disse que existem magos negros que querem nos aprisionar, nos adormecer ainda mais, podemos ser enganados. De repente, no mundo astral podemos ser abordados por pessoas, por entidades, que disfarçam-se de mestres para nos fazer algum mal ou para nos levar a essas escolas de magia negra. E nós, como somos ingênuos, inexperientes, acabamos caindo nessa malandragem e podemos nos extraviar, como diz o mestre Samael. Por isso, ele deixou algumas orações que são chamadas conjurações. Essas conjurações, elas têm um poder de atrair certas energias do ambiente, do nosso próprio interior e das hierarquias superiores também, concentrá-las e repelir os magos negros. Quando entoadas com firmeza, com concentração e com vontade
e com a imaginação. Imaginar é positivo, lembremos. E fantasiar é negativo. Quando a gente imagina algo de forma controlada, aí estamos exercendo a habilidade da clarividência, em forma incipiente, claro. E quando nos deixamos fantasiar, sem controle nenhum, é o ego. São os defeitos. São os agregados psíquicos que nos controlam. É a mente que nos controla. Isso é tremendamente ruim. Isso adormece a nossa consciência ainda mais. Pois perdemos o controle sobre o que pensamos. Perdemos o controle sobre nós mesmos. Nos distraímos daquilo que deveríamos estar a fazer no momento. Mas enfim. Uma das conjurações que devemos cantar na presença de qualquer entidade que se apresentar a nós no plano astral se chama Conjuração do Anjo Belirim. Ou também podemos entoar a conjuração de Júpiter. Que diz o seguinte: eu não conseguirei mostrar no vídeo, mas a gente tapa com a mão esquerda o umbigo, né? Porque na região do umbigo existe o nosso plexo solar, e o plexo solar é por onde as ondas mentais emitidas por outras pessoas entram, e através da glândula pineal do cérebro nós emitimos essas ondas mentais. Então a gente tem uma antena receptora de pensamentos, de energias no plexo solar, no umbigo, né? Próximo ao umbigo, e uma antena emissora de ondas mentais na cabeça, no cérebro, na glândula pineal. Então, ao pegar a mão esquerda e taparmos nosso plexo solar, a gente cria uma certa proteção. E com a mão direita, a gente estende os 3 dedos dessa maneira e aponta esses 3 dedos em direção à entidade que iremos conjurar e dizemos: em nome de Júpiter, Pai dos deuses, eu te conjuro, Tevigos Kozilin. Ao fazer isso, usamos o poder da imaginação e imaginamos raios ou
ondas de luz ou chispas de luz saindo da nossa mão em direção à entidade que estamos a conjurar. Caso seja uma entidade tenebrosa, ela irá correr apavorada. Ou irá se ajoelhar, enfim. Descobriremos o farsante. Caso seja um anjo, um mestre da loja branca, ela continuará parada, nos olhando, e possivelmente irá nos felicitar pela nossa prudência. E nos instruirá naquilo que nos é necessário. O cântico do Belilim também pode ser cantado neste momento, estando no plano astral. Ou pode ser cantado enquanto estivermos no mundo físico. Ele serve para fazer uma limpeza no ambiente. Se existir energia negativa ou entidades negativas, essas energias e essas entidades irão se afastar. Inevitavelmente irão se afastar. Bom, o Belilim é como se fosse uma canção. E começa dessa forma. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti. O materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. Essa é a conjuração de Belilim. Conjuração do Belilim. E Belilim é um anjo. Então, iremos invocar as forças desse anjo para afugentar e limpar o ambiente. Recomenda-se que essa conjuração seja cantada 3 vezes. Ou quantas vezes se queira. O mesmo quanto a conjuração de Júpiter. Muitos estudantes e praticantes de esoterismo costumam, e é recomendável que se faça isso, a cantar, a entoar a conjuração do Belilim antes das suas práticas esotéricas. Ao ir para a cama à noite, antes de dormir, antes de levar a cabo a prática do desdobramento astral consciente, uma das práticas que já foram ensinadas em videoaulas anteriores, se canta e se entoa o Belilim 3 vezes e bem concentrado. Após isso, podemos fazer
ou traçar o que se chama o círculo mágico. Esse círculo mágico foi ensinado pelo mestre Samael para proteger o corpo físico do neófito enquanto estamos com a consciência no plano astral, para que não soframos ataques, para que não nos roubem energia. Ele é feito da seguinte forma: primeiramente, pedimos ao nosso Pai interno, e cada um tem o seu, é o nosso espírito, ou mais além do nosso espírito, a nosso ser interior profundo. Chamamos-lo Pai interno. Pai meu, Deus meu, Senhor meu, ordene ao intercessor elemental para que traça um círculo mágico de proteção ao redor de mim. Feito essa pequena oração, com muita concentração, com muita fé, devemos imaginar que uma criança se desprende de dentro de nós mesmos e trace um círculo de cor verde ao redor do nosso leito. Terminado esse traço, esse círculo, essa criança retorna para dentro de nós mesmos. Esse intercessor elemental é uma parte de nós mesmos, do nosso próprio ser, da nossa própria consciência, responsável pelos conhecimentos adquiridos enquanto nós éramos elementais da natureza, quando éramos encarnados em vegetais, plantas, árvores. Então, esse ser que habita o nosso interior conhece todas as magias, todas os mantras, todos os procedimentos que a natureza nos fornece como proteção, como remédios naturais, claro. Porém, esse intercessor elemental está desconectado. A gente não tem acesso a ele. Ele não nos obedece. Porque somos demoníacos. Temos muitos defeitos em nosso interior ainda, que precisamos eliminar. Ou seja, o nosso ser interior profundo é dividido em várias partes. E essas partes, conforme a nossa consciência irá despertando, irão se unindo novamente. Mas isso é assunto para conferências
para videoaulas futuras. Acredito que o que eu tinha para falar sobre as conjurações foi falado. E continuaremos em outro dia. Paz inverencial.